Olá, muito bem-vindos. Esse é o segundo módulo do nosso curso em Escrita Científica, Produção de Artigos de Alto Impacto. Só para relembrar, esse nosso curso de Escrita Científica, através de nossas videoaulas, é dividido em 8 módulos. Cada módulo corresponde a uma videoaula. E o curso é dividido em duas grandes partes. Na primeira parte a gente vai falar do gênero literário e da estrutura de um artigo científico, ou seja, a gente vai entender, fazer um raio-x de cada uma das seções de um artigo científico regular, do ponto de vista de estrutura, né? E na segunda parte do curso nós teremos a parte de estilo e linguagem da escrita científica, como a gente já tem visto ao longo dessas nossas videoaulas. Então, muito bem-vindos, a gente começa hoje com o nosso segundo módulo, onde a gente vai falar de estrutura de um artigo científico, títulos, autores, afiliações e abstract. Só para lembrar, todo esse nosso material é disponível online através dos sites escritacientifica.com e nanomedicina.com.br. Então todo o material está disponível para download nesses dois sites. Muito bem. Iniciando hoje nosso módulo 2, que corresponde à nossa segunda videoaula, a gente começa a falar da estrutura de um artigo científico, de cada uma das seções de um artigo científico regular. Certo? Só para relembrar e para nos situar, na verdade, o que a gente vai falar corresponde, ou seja, tem validade para um artigo científico regular. Se a gente fizer uma divisão de documentos científicos por tamanho, dentre aqueles chamados artigos científicos, há uma divisão física realmente por tamanho em short communications ou letters, que são artigos muito curtos de 1 ou 2 páginas. Existem também aqueles artigos de revisão, que são artigos extremamente longos, que falam muito sobre um determinado tópico. E o que a gente encontra com mais frequência são os artigos regulares, que correspondem àqueles papers que possuem todas as seções que nós estamos acostumados a ver num artigo científico. Título, autores, abstract, introduction, methodology, results and discussion, conclusions and references. Ok? Então vamos lá. Eu gosto muito dessa figura porque ela nos dá uma boa ideia da estruturação de um artigo científico. Vocês podem reparar que se a gente fizer uma divisão no artigo científico pelas suas seções, a gente encontra seções com formatos diferentes e também há uma escala aqui nessa nossa imagem, mostrando o que são informações mais específicas e o que são informações mais gerais. Então a gente observa, por exemplo, que as seções de introdução e conclusões têm formatos diferentes, propositalmente, porque essas seções são importantes para dar um movimento bem acentuado do fluxo de ideias no artigo científico. A gente percebe, por exemplo, que há seções pintadas ali num azul mais forte e outras seções pintadas numa cor mais branca, que correspondem a informações mais gerais ou mais específicas. Então, por exemplo, na introdução, toda boa introdução começa com informações mais gerais e vai afunilando até informações mais específicas. Seções metodológicas, resultados de discussão, claro, são seções altamente específicas, ou seja, aquelas que só devem aparecer no seu trabalho. Por isso é que são altamente científicas, identificam o avanço que você fez através do seu trabalho. E na seção de conclusões, novamente o texto começa a tomar um formato um pouco mais amplo, onde as informações passam, no final das conclusões, a serem mais gerais, mostrando principalmente como que seu trabalho contribui para o avanço de uma grande área. Então, esse modelo acinturado de um artigo científico é muito útil para que a gente possa entender a estrutura e a função de cada uma das seções desse documento científico. Bom, então vamos começar a falar de títulos. Tem muita coisa sobre títulos que a gente já tem ouvido há muito tempo, obviamente. Todo mundo sabe que um título deve ser o mais conciso possível. A gente viu na primeira videoaula que clareza e concisão são duas propriedades fundamentais de uma boa escrita científica nas nossas áreas, né? Só estou aqui reafirmando a necessidade de ter títulos claros, concisos e recheados de palavras-chave que identificam rapidamente o seu trabalho. Gostaria de mencionar também a necessidade de evitar alguns jargões, ou em alguns casos o que a gente chama de muletas científicas, né? A gente se acostuma com algumas expressões
principalmente em outra língua, e acaba usando com uma frequência de maneira até exagerada, né? É o caso de report of a case, the treatment of, e assim por diante, que são expressões que, na verdade, não adicionam nada a seu título na maioria dos casos, então, sempre que possível, podemos analisar e ver se realmente é necessário expressões desse tipo. Mas o que é mais importante na questão de título é a concisão. Então veja, eu tenho aqui dois exemplos, né, de títulos fictícios, e eu gostaria que vocês me acompanhassem então nesses títulos. O primeiro é o seguinte: Tissue Expression of MRP8 Related Nucleotide, a calcium binding protein of the S100 protein family in the human placentas reviewed by non-radioactive in situ hybridization technique. É claro que esse título está muito longo, não é? Esse título é complicadíssimo para o leitor, porque até o leitor formar uma ideia sobre esse título, ele leva muito tempo, né? Então, títulos desse tipo têm que ser reescritos. Uma possível alternativa, talvez ainda não seja a melhor de todas, mas poderia ser Expression of the S100 Related MRP8 Gene in Human Placenta Tissue. É claro que esse título fica muito melhor em comparação ao primeiro exemplo, mas ainda pode ser muito melhorado. E aqui está a grande novidade que eu gostaria de passar para vocês. Na verdade não é uma novidade, é uma tendência que eu tenho observado nos grandes artigos de grandes revistas, de revistas de alto fator de impacto. Ao invés de colocar títulos puramente gerais que vão descrever o seu trabalho, há uma grande tendência de usar títulos mais específicos que tragam já no título qual é a sua principal contribuição para a grande área de pesquisa. Olha um exemplo aqui fictício. Metal polymer nanocomplexes induce spontaneous regression of lung tumors. Ou seja, quem lê um título desse imediatamente reconhece o principal achado, o principal resultado desse trabalho, não é? Que são esses nanocomplexos que têm a capacidade de induzir regressão de alguns tumores de pulmão, certo? Essa é uma tendência que tem sido muito observada. Há aqui um exemplo da literatura, né, o título de um artigo bastante recente da Nature, que diz NLRP6 negatively regulates innate immunity and host defense against bacterial pathogens. Ou seja, os autores já trazem no título qual é o principal resultado do seu trabalho. Essa é uma tendência muito interessante porque nós só temos a ganhar, não é? Lembrando daquelas principais características da escrita científica, onde nós não temos espaço para suspense. Se você consegue já no título deixar claro qual a principal contribuição do seu trabalho, melhor, não é? Os leitores agradecem. Então essa é a minha dica sobre títulos, certo? Vale a pena a gente refletir um pouco nesses pontos e ver, né, sempre que se cabe a gente usar nos nossos próximos trabalhos essas dicas que a gente está passando agora. Vou agora muito rapidamente falar de autoria, né? É lógico que cada pesquisador sabe quem são os autores dos seus trabalhos, obviamente. Mas principalmente para aqueles autores mais jovens, alunos de pós-graduação, pós-docs, ou mesmo professores mais novos, aí, vale a pena a gente mencionar a necessidade de ter bastante responsabilidade na questão de autoria, não é? Cabe aos principais autores, ou eventualmente ao chefe do grupo, ao PI, ao Principal Investigator daquele trabalho, ser responsável pela decisão de quem são os autores e coautores, eventualmente, de um trabalho. Dentre os vários parâmetros que podem ser usados para a gente selecionar quem são os autores, muita coisa a gente já sabe há muito tempo. Por exemplo, são autores ou coautores aqueles pesquisadores ou não, eventualmente técnicos ou outros colaboradores, que contribuíram de maneira intelectual para a produção do trabalho, certo? Mas há uma prerrogativa muito importante que nos ajuda muito na decisão e na escolha dos autores do seu trabalho. Na verdade, escolha entre aspas, porque isso não é uma escolha, né? É apenas uma seleção dos colaboradores envolvidos no trabalho. Se a gente pensar que todo autor ou coautor deveria, a princípio, ser capaz de apresentar e defender o seu trabalho em qualquer instância, isso já nos dá uma clara ideia, dentre aquelas pessoas que colaboraram de alguma maneira, quem pode ser considerado autor ou coautor de um trabalho, certo?
Então, por exemplo, se um artigo é publicado com 5 ou 8 autores, e esse artigo fez bastante sucesso e alguém convida os autores para apresentar esse trabalho em algum momento, em algum congresso ou alguma conferência científica. Se o principal autor não puder participar, qualquer um dos outros autores deveria ser capaz de apresentar e defender seu trabalho. Isso nos dá uma ideia bastante clara de autoria. Essa seria a regra, mas é claro que há exceções. Há várias exceções. Por exemplo, no caso de trabalhos experimentais com comprovação teórica. Nesse caso, é muito difícil que todos os teóricos conheçam todos os meandros ali da parte experimental e vice-versa, não é? Mas mesmo assim justifique-se a coautoria. Então, isso serve apenas como via de regra, mas vale a pena a gente pensar nisso quando a gente estiver escrevendo nossos próximos artigos. Isso tem a ver também com a parte de ética em pesquisa, não é? Publicação de artigos científicos é uma coisa extremamente séria, então nós temos que ter muita responsabilidade para saber designar quem são os autores e coautores de um artigo científico. Em que formato que aparecem as autorias nos principais trabalhos das principais revistas nessas áreas de exatas, engenharias ou biomédicas? O que a gente tem visto é que os primeiros nomes são daqueles pesquisadores que realmente são responsáveis pelo projeto, né? São os pesquisadores mais júniores, os alunos de pós-graduação, pós-docs e assim por diante. Os nomes intermediários são todos aqueles colaboradores que contribuíram de maneira intelectual para o trabalho, né? E geralmente os últimos nomes, o último nome corresponde ao pesquisador mais sênior, o líder do grupo, o líder daquela pesquisa e assim por diante. Esse é um formato reconhecido aí no mundo todo, então não há nada de regra na sequência de nomes, mas esse formato tem sido identificado nas principais revistas, então vale a pena a gente olhar com calma para esse formato nas nossas próximas publicações. A questão de afiliações é uma coisa bastante simples e alguns anos atrás, quando você tinha maiores dificuldades de comunicação com autores, né, quando ainda não tinha, por exemplo, e-mails, a questão de afiliações era talvez mais importante, né, porque era através de cartas ou contato via correio que você poderia trocar correspondência com autores. Hoje em dia, claro, ficou tudo mais fácil com o advento dos e-mails, né? Então, a parte de afiliações requer somente que você identifique qual é o grupo de pesquisa, qual a instituição e o país, né? Onde aquele trabalho foi produzido. Então, é uma coisa extremamente simples, né? A gente não precisa nos preocupar muito com a questão de afiliações, mas é lógico. É muito importante também que o seu grupo de pesquisa, a sua instituição, esteja muito bem identificada nos seus trabalhos. Bom, vamos mover agora um pouco mais para a parte de abstract. Abstract é a principal seção de um artigo científico, no ponto de vista de divulgação, por vários motivos. Primeiro, existem ainda várias revistas que às quais não temos acesso completo apenas ao abstract. Isso acontece com bastante frequência nas nossas bases de dados. Então, muitas vezes, muitas pessoas no mundo todo vão ter acesso somente ao abstract e não ao artigo todo. Daí a necessidade de você ter um abstract bastante sofisticado, do ponto de vista de escrita, digamos assim, para que ele cubra os principais aspectos do seu trabalho, do seu artigo científico. Além disso, eu gosto de me referir ao abstract como um mini artigo. Eu gosto de olhar para o abstract como uma versão destacada de um artigo científico. Tudo que aparece de mais importante e mais relevante no artigo científico tem que aparecer de novo no abstract. Essa é a função do abstract, né? Fazer um apanhado, um sumário dos principais aspectos, dos aspectos mais relevantes do seu trabalho. Do ponto de vista de escrita, o abstract é uma das seções mais fáceis para se escrever. Tirando, óbvio, algumas complicações que eventualmente o escritor possa ter com a língua, mas do ponto de vista de estrutura, é uma das seções mais simples de se escrever, porque existem padrões, existem modelos, não é? Se a gente fizer uma análise dos principais artigos, das principais revistas atuais,
a gente pode identificar facilmente um modelo de abstract completo como esse, né? A gente vai ver alguns exemplos da literatura daqui a pouco. Esse modelo contém 6 partes: contextualização, um gap ou lacuna, propósito, metodologia, resultados e conclusões, né? Veja, um abstract é, na grande maioria das vezes, um texto curto, 200 a 300 palavras. Então, se eu estou querendo dividir isso em 6 partes, é claro que cada uma dessas partes vai aparecer como 1 ou 2 ou 3 sentenças no máximo, né? Então, com esse modelo em vista, a gente pode fazer alguma análise de alguns artigos da literatura e ver se realmente eles seguem esses modelos e se esses modelos são úteis para as nossas áreas, né? Eu tenho certeza que são. Então vamos lá. Algumas revistas, inclusive, como é o caso dessa daqui, que aparece na tela agora, já trazem essas seções, ou a maioria delas, separadas, né, em letras maiúsculas aí, no abstract, com o propósito, né, simplesmente de guiar os olhos do leitor na leitura do abstract, certo? Mas geralmente, né, na grande maioria dos artigos, não aparece essa divisão tão clara como está aqui, e é isso que a gente vai ver então, através de um exercício chamado categorização, ou seja, nós vamos dar uma olhada em alguns artigos, considerados bons artigos da literatura, e tentar categorizar cada uma das sentenças que aparecem no abstract, tentando identificar essas partes desse modelo que a gente acabou de propor para um bom abstract. Então vamos começar com um artigo bastante interessante, é um artigo de 2003 da revista Nature Materials, para aqueles que conhecem sabem que é uma grande revista, e esse artigo também é de um grande pesquisador de Harvard, não é? E, obviamente ninguém precisa ler todo esse texto, mas se a gente fizer a categorização, tentar identificar aquelas 6 partes de um abstract nesse texto, a gente observa que o modelo cabe perfeitamente, ou seja, os autores usaram esse mesmo modelo para a escrita desse abstract. Então a gente observa que a primeira sentença é uma sentença de contextualização, e eu vou agora utilizar esse texto para explicar e definir quais são cada uma daquelas seções para que a gente espera encontrar num bom abstract. Então, na primeira seção de contextualização, são aquelas 1 ou 2 sentenças nas quais o autor identifica qual é a grande área de trabalho, qual é a grande área na qual seu trabalho está inserido e qual a importância dessa grande área. Isso é contextualização. Por exemplo, aqui a gente observa: self-assembly of components larger than molecules into order arrays is an efficient way of preparing microstructure material with interesting mechanical and optical properties. Então, o autor identifica qual é a sua área de pesquisa, certo? E a relevância disso, tá? A segunda seção que aparece é o gap, ou lacuna. São aquelas sentenças onde o autor vai dizer que nessa grande área algumas coisas ainda precisam ser trabalhadas, necessitam de pesquisa científica. É nessa seção de gap onde o autor deixa claro o que ainda não é bem entendido, o que ainda está em aberto, o que ainda é controverso e assim por diante. Então esse é o gap, ou é a lacuna dessa grande área na qual o seu trabalho está inserido. Então a gente pode olhar por aqui. É uma característica muito interessante dessa seção de gap ou lacuna, começar com essas palavrinhas mágicas em inglês, né, do tipo although, however e assim por diante. Então essa seção de gap, quando aparece no abstract, é facilmente identificada. É aí onde o autor vai colocar o que precisa ser estudado nesse campo. Pela lógica, logo em seguida vem o propósito. Né? O autor vai dizer, então, o que ele fez e o que está sendo reportado, qual o principal objetivo desse artigo científico. Né? Claro que isso tem que estar ligado com o gap, obviamente. Né? Tem uma ligação estreita com o gap. Então é a parte de propósito, onde o autor coloca qual é o propósito, o objetivo desse estudo que está sendo reportado agora. Em seguida vem 1 ou 2 frases bastante curtas de metodologia, não é? De maneira bastante geral, falando de uma metodologia ou dos métodos utilizados para a realização desse trabalho, e logo em seguida os resultados. A seção de resultados é extremamente importante num abstract de um bom artigo científico. Não existe abstract
ou bom abstract, que não traga a seção de resultados muito bem clara, muito bem detalhada. É claro que talvez não caibam todos os resultados em 2 ou 3 sentenças, então cabe ao autor ter o discernimento de identificar qual o seu principal achado, o seu principal resultado, para deixar bem claro no abstract. E por último, na seção de conclusões, o autor vai nos mostrar como que esses resultados podem colaborar para o avanço da grande área, nessa sua área de pesquisa. Não é? Então, conclusões nada mais é do que isso, mostrar como que os seus resultados, como que esses achados, né, os principais achados da sua investigação científica, contribuem para o avanço dessa grande área. Certo? Vamos dar uma olhada aqui em outro abstract agora, de uma revista também muito boa da American Chemical Society. É um abstract um pouco mais curto. E quando a gente faz a categorização desse abstract, que é um exercício que todos devem se acostumar a fazer, porque ajuda muito no processo de aprendizado de escrita científica, a gente observa que os autores começam o seu abstract do propósito. A gente pode olhar aqui, a gente pode observar por esse abstract, os autores iniciam dizendo bioinert polyelectrolyte multilayers comprised of polyacrylic acid and polyacrylamide were deposited on colloidal particles at low pH conditions by layer assembly using hydrogen bonding interactions. Ou seja, os autores estão basicamente colocando qual é o propósito, o que foi feito nesse trabalho científico que está sendo reportado agora. Logo em seguida, os autores deixam bastante claro qual a metodologia que foi utilizada, né? Colocando aí parâmetros experimentais. Os resultados aparecem aí no nosso texto em verde de maneira bastante contundente, e as conclusões também são bastante interessantes, vale a pena a gente mencionar aqui essas conclusões desses autores. With this new solution-based cross-linked method, bioinert age-bonded multilayers coatings offer potential for biomedical applications. Ou seja, os autores deixam claro que esses materiais que eles acabaram de investigar, e com esses resultados que estão sendo reportados, podem contribuir bastante para essa grande área de aplicações biomédicas de novos materiais. Então isso é muito importante. Mas voltando a esse nosso abstract, os autores não colocam nem contextualização e nem gap. Será que por isso deixa de ser um bom abstract? Claro que não. Né? A questão de usar todas aquelas seções de um abstract, digamos, mais completo, é opcional e depende também do estilo, né, de cada um dos autores e, eventualmente, por limitações de espaço mesmo na revista e assim por diante. Então, não é porque nós não temos a parte de contextualização e de gap que deixa de ser um bom abstract. Mas há pelo menos 3 seções que a gente tem que considerar para a escrita de um bom abstract, caso contrário, esse texto deixa de ser um abstract. Essas 3 seções fundamentais são propósito, resultados e conclusões. Não é? As outras seções, cabe aí ao estilo de cada autor, limitações da revista e assim por diante. Eu recomendo fortemente, principalmente para quem está começando, produzir abstracts mais completos, contendo todas essas seções. Né? E no futuro, né, quando você estiver já um pouco mais acostumado, mais familiarizado com a produção de bons abstracts, aí você pode fazer variações de acordo com o seu estilo pessoal. Mas eu recomendo fortemente que essas 6 partes de um bom abstract sejam consideradas para a escrita nos seus próximos artigos. Vamos analisar mais um caso aqui da literatura bastante interessante. Esse é um abstract de um artigo da revista Nature Biotechnology de 2005. E analisando esse texto, quando a gente faz esse exercício de categorização, ou seja, buscar sentença por sentença e ver a qual parte daquele modelo ela corresponde, a gente observa que nós temos basicamente de 70% a 80% de contextualização e 20% a 30% de gap. Nós observamos que aqui não tem propósito, não tem resultados, conclusões e assim por diante. Algum problema com esse abstract? Né? Claro que não. Esse é um abstract muito bem escrito, inclusive, mas se a gente voltar aqui num slide, a gente observa que esse é um abstract que veio de um artigo de revisão, não é? Então, um artigo de revisão foge àquele modelo, como eu já falei, todo esse modelo, tudo isso que a gente vai ver ao longo desse nosso curso, vale para os chamados artigos científicos regulares.
Artigos de revisão como esse, ou letters, short communications, pode ter um modelo, uma estrutura um pouco diferente, né? Então esse também é um bom abstract, só que é lógico, é um abstract muito diferente de um artigo científico regular, tá bom? E eu gostaria então de continuar essa nossa segunda videoaula fazendo algumas análises de abstracts da literatura para a gente tentar identificar essas 6 partes que compõem um bom abstract, não é? O que a gente está considerando um bom modelo de um abstract, para ver se isso realmente tem aparecido com frequência em várias revistas de impacto, em vários campos aí da ciência. Então vamos lá. Aqui tem um artigo bastante recente também, de uma revista na área de materiais, né, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, e a gente fazendo uma análise desse artigo, desse abstract, ou aquele processo de categorização, se vocês, né, como exercício, vale a pena fazer a categorização desse texto, sentença por sentença, a gente observa algo desse tipo, né? Na primeira sentença, a gente identifica claramente a contextualização, ou seja, nessa primeira sentença os autores mostram qual é a grande área na qual o trabalho está inserido e qual a importância dessa área. Então veja, metallophthalocyanines are conjugated macrocyclic compounds that have been widely investigated in different scientific and technological fields. Então o autor identifica o uso desses materiais em aplicações tecnológicas. A segunda frase, que está grifada em vermelho no texto, começa com uma palavrinha muito interessante, however, né? E a gente já percebeu que however, although são palavras-chave para a introdução de um gap, de alguma coisa que ainda está em aberto, não está completamente entendido, que vale a pena ser estudado e assim por diante. Então aqui a gente observa, however, one of the limitations of the use of phthalocyanins in technological devices is the limited solubility of these molecules, e assim por diante. Então os autores deixam claro qual é o gap, o que precisa ser estudado ainda. Na próxima sentença em branco, a gente identifica que essa sentença também começa com uma expressão bastante típica, this paper describes. E isso nos deixa claro a introdução do propósito do trabalho, né? This paper describes, in this paper we report, this paper reports e assim por diante. São expressões que identificam claramente o propósito do artigo científico. Depois, na próxima sentença em laranja, os autores fazem menção às metodologias ou às principais metodologias que foram utilizadas, a Comprehensive SPR Investigation on Film Growth Reproduced e assim por diante, né? E na parte em azul, a gente observa que começam a aparecer os resultados, né? Os resultados desse artigo científico. Na parte em branco, a gente identifica claramente as conclusões, ou seja, de que maneira esses nossos achados, esses nossos resultados contribuem para o avanço dessa grande área, certo? Então, para aqueles que tiverem tempo, depois façam a categorização desse texto com calma, identificando todas essas partes. Vamos para um outro abstract, também de uma revista de excelente fator de impacto, que é a da American Chemical Society, a revista ACS Nano, uma das principais revistas na área de nanotecnologia. E a gente, um artigo bastante recente também, e a gente, olhando para esse texto, num exercício relativamente simples de categorização, lendo sentença por sentença, vamos tentar identificar aquelas partes propostas para o modelo de um bom abstract. Quando a gente faz isso, a gente observa coisas desse tipo. Então, nessa primeira sentença, a gente identifica claramente a contextualização. Os autores colocam assim: Polymer nanoparticles are widely used as a highly generalizable tool to entrap a range of different drugs for control of site-specific release. Os autores estão identificando a grande área, que é a área de nanoencapsulamento para drug release, né? E quais os materiais que são utilizados, certo? A segunda sentença, os autores começam com however. Isso já nos deixa claro que vai ser introduzido aí um gap, uma lacuna, algo que ainda não está claro, que precisa ser melhor estudado, investigado, ou que precisa ser otimizado e assim por diante. Os autores colocam, however, despite numerous studies examining the kinetics of controlled release, biological behavior of such nanoparticles remains poorly understood.
Este é o gap, né? E muito provavelmente esse gap é o que está relacionado com o propósito desse trabalho, que é a sentença que vem a seguir em vermelho, né? Então os autores iniciam na primeira pessoa do plural, colocando da seguinte maneira: We synthesize the polyethylene mini decorated polymer nanospheres, e assim por diante. Ou seja, os autores estão colocando qual foi o seu propósito, qual foi o seu material de estudo. Em verde, os autores nos deixam claro quais são os principais resultados, os seus principais achados, né? Está muito bem detalhado aí em verde. Depois tem uma frase em branco também que continua com resultados. E eu grifei em amarelo a última sentença, que é uma excelente conclusão. A gente pode observar que os autores colocam assim: This fundamental knowledge may also assist in the preparation of next generation non-viral vectors. Ou seja, os autores deixam claro para a audiência que esses materiais produzidos por ele são bastante úteis para a produção de vetores aí não virais para terapias gênicas, por exemplo. Certo? Vamos dar uma olhada agora no próximo abstract. Eu fiz questão de trazer esse abstract de uma revista bastante relevante na área de química, Journal of the American Chemical Society, talvez uma das revistas mais importantes na área de química, para demonstrar uma tendência que a gente tem visto nesses últimos anos, que é a produção de um graphical abstract. Então, para aqueles que estão acostumados a navegar pelos sites das principais revistas, tem se deparado com um recurso bastante interessante e bastante útil para os leitores, que são chamados graphical abstracts. Além do título, quando a gente abre o site de uma revista, abre o fascículo de uma revista na tela do computador, além do título e dos autores e do abstract como texto, aparece também uma figura. E esse é um recurso extremamente útil para identificar aqueles trabalhos relacionados com sua área. Eu, por exemplo, passo o olho rapidamente no fascículo de uma revista e as figuras me ajudam muito a identificar trabalhos relacionados com a minha área de pesquisa. E depois eu vou para o título, obviamente, autores, e vou ler o abstract. Então, os graphical abstracts têm sido cada vez mais utilizados. São figuras extremamente representativas do seu trabalho, podem aparecer ao longo do artigo ou não, pode ser uma figura específica para ser usada como graphical abstract, e elas são geralmente muito bem feitas, né, com uma qualidade excelente, né, uma qualidade muito boa e muito representativa. Então essa é uma tendência, né? E a gente observa, por exemplo, nesses artigos da JACS, que além do graphical abstract, obviamente a gente tem o nosso abstract na forma de texto, bastante conciso, bastante curto, né? E eu convido a vocês que estão nos vendo agora para analisarem esse texto depois com bastante calma. É um texto bastante curto. Eu convido vocês a fazerem a categorização desse abstract, olhando sentença por sentença, e vocês vão descobrir que os autores foram bastante eficientes na produção de um abstract bastante curto, né? Lançando mão de um recurso bastante interessante. Praticamente todas aquelas partes, aquelas seções de um bom abstract aparecem nesse texto e aparecem mais de uma parte daquelas por sentença. Por exemplo, vamos ler somente a primeira sentença. Aerobic oxidation reactions have been the focus of considerable attention, but their use in mainstream organic chemistry has been constrained by limitations in their synthetic scope and by practical factors such as the use of a pure O2 as the oxidant and complex catalyst synthesis. Ou seja, nessa primeira sentença, os autores combinam as partes de contextualização e a parte de gap. Então, eles condensam em uma única sentença as duas partes bastante importantes de um bom abstract. E assim por diante. E a gente vai identificar esse tipo de estratégia em várias outras sentenças. Por exemplo, na próxima sentença, os autores começam com here. Here também é um marcador, digamos assim, bastante típico, né, para a introdução de um propósito e assim por diante. Então, uma análise detalhada desse texto nos mostra que é um excelente texto, bastante conciso, mas ao final da leitura você sabe os principais aspectos desse trabalho científico. Qual é a grande área, quais são as limitações dessa área, qual o propósito dos autores,
que os autores encontraram e como esses resultados podem fazer com que essa grande área avance de alguma maneira, certo? Então, isso é um bom abstract, extremamente claro e conciso, que são as duas palavras de ordem na escrita científica. Muito bem, para finalizar então essa nossa segunda videoaula, eu gostaria de propor como homework, né, para aqueles que eventualmente se dedicarem um pouco mais ao curso, essas tarefas, né? Primeiro, tente identificar quais são as 5 ou 10, mas pelo menos 5 principais revistas científicas na sua área. Não é? Você pode lançar mão de parâmetros como o fator de impacto e assim por diante para medir, né, a qualidade dessas revistas, mas cabe a você identificar, e mais do que isso, cabe a você conhecer quais são os principais veículos de divulgação da sua área, da sua linha de pesquisa. Dessas revistas, selecionem, pelo menos nos últimos 3 ou 5 anos, selecionem pelo menos 10 abstracts que vocês consideram bons abstracts, de bons artigos, certo? Separando esses 10 abstracts, façam esse exercício de categorização. Vejam sentença por sentença e tentem identificar aquele modelo, composto por aquelas 6 partes de um bom abstract que a gente está propondo, nessas sentenças escritas por esses autores. Tentem fazer essa etapa de categorização, como a gente, né, apresentou agora nesses últimos 3 modelos, nesses últimos 3 abstracts. Esse é um exercício fundamental para que a gente comece a olhar para a estrutura de artigos científicos, mais especificamente para a estrutura de um bom abstract. Então vale a pena fazer esse exercício, vale a pena a gente dedicar um pouco de tempo para entender qual a estrutura de um bom abstract. Bom, essas são as fontes utilizadas nessa nossa videoaula. Agradeço então pela atenção de todos e, novamente, lembro que todo esse material pode ser obtido, está disponível online nos sites escritacientifica.com ou nanomedicina.com.br. Para os mais interessados, para quem está familiarizado com as redes sociais, nós alimentamos 2 Twitters, que são Escrever Artigos e o Writing Papers, com várias informações, bastante dicas úteis para a redação científica. Essa foi a nossa segunda videoaula, nosso segundo módulo, lembrando que esse é um curso que tem 8 módulos, e eu espero vocês para a nossa próxima videoaula. Muito obrigado. Thank you.